Esse homem não presta pra nada. E as minhas filhas, por acaso, adoram entreter forasteiros. Sangue de homem. Que se dane a cerimônia! Esse homem vai pagar pelo que fez! Mas que merda! Sua ingrata e egoísta criatura! Você entra na minha casa, põe suas mãos imundas nas minhas filhas! E ainda tenta roubar minha propriedade! Oh, cuidado com o que tu sente, entendeu? Só. Um aristocrata de quase 3 metros de altura, com garras letais e um gosto por sangue. Milhões de jogadores fugiram dela em pânico, mas o que assusta de verdade não é o monstro dos videogames, e sim a mulher de carne e osso que a inspirou. A verdade é que a ficção precisou amenizar os fatos, porque a história real fala de atrocidades que nem mesmo um game de terror ousou recriar por completo. É por isso que aqui, no Curiologando, nós damos início à nossa nova série, Por Trás do Monstro. Em cada episódio vamos desvendar a história real por trás de um vilão icônico. Nossa investigação de hoje começa nos corredores do castelo Dimitrescu. Para entender a personagem de hoje, precisamos entender seu contexto. No universo de Resident Evil Village, acompanhamos a jornada aterrorizante de um pai, Ethan Winters, após a sua filha Rose ser sequestrada. A busca o joga numa vila isolada, controlada por um culto sinistro liderada por uma entidade chamada Mãe Miranda. Para ter qualquer chance, Ethan precisa passar pelos 4 lordes que governam o local, a mando de Mãe Miranda. E sua primeira parada é em um castelo tão grande e assustador quanto o mal que nele habita. Lá, ele precisará sobreviver à dona do lugar, uma matriarca imponente cuja reputação de crueldade ecoa por toda a vila. A personagem Lady Alcina Dimitrescu se tornou um fenômeno pelos seus quase 3 metros de altura e seu ar aristocrático em Resident Evil Village. Mas seu impacto vai muito além da sua estatura. O design do seu castelo, por exemplo, é uma parte fundamental do horror. De um lado você vê salões grandiosos e cheios de luxo, do outro, masmorras decadentes, úmidas e escuras. O lugar todo passa uma sensação de riqueza e, ao mesmo tempo, de podridão. Para o jogador, a experiência vira um tenso jogo de gato e rato, fugindo de uma perseguição implacável pelos corredores estreitos e escuros do castelo e buscando alívio em safe rooms, enquanto descobre os segredos obscuros da família. E essa família é central para sua identidade. Dimitrescu é uma matriarca protetora de suas 3 filhas, Bella, Cassandra e Daniela. Elas são enxames de insetos carnívoros em forma humana, uma criação do mesmo poder que deu a Alcina sua força, o parasita Cadou. Poder que foi presenteado a ela pela líder do culto, Mãe Miranda. O Cadou concedeu a Dimitrescu uma regeneração fantástica e longevidade, mas veio com um preço. Uma doença sanguínea hereditária que a obriga a consumir carne e sangue humanos para sobreviver. Essa necessidade biológica é a justificativa para a criação do Sanguis Virginis, o sangue de virgem. Um vinho tinto de tom rubi que, como o jogador descobre, é feito literalmente com o sangue de suas vítimas. A grande reviravolta, no entanto, é que Dimitrescu não é a rainha do tabuleiro. Ela é uma das 4 lordes que servem a Mãe Miranda, competindo constantemente pela aprovação de sua líder. Sua arrogância e poder, portanto, escondem uma camada de subserviência e necessidade desesperada de validação, tornando sua história ainda mais complexa. Mas é quando investigamos sua inspiração que a ficção científica do parasita dá lugar a um horror bem documentado da história humana.
Conheça Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Para entender sua história, precisamos entender seu tempo, a Hungria do final do século XVI e início do XVII, uma fronteira violenta entre a Europa cristã e o Império Otomano. Nesse cenário, a família Bathory era uma das mais poderosas. Elizabeth era a sobrinha do rei da Polônia e seu marido, Ferenc Nándordi, era um herói de guerra tão temido que ficou conhecido como o Cavaleiro Negro da Hungria. Enquanto ele estava nos campos de batalha, Elizabeth administrava sozinha suas vastas e ricas propriedades, com uma autonomia impensável para as mulheres da época. A lenda mais famosa, a dos banhos de sangue para manter a juventude, é a imagem que ficou na cultura popular. Mas a investigação histórica revela uma trama muito mais complexa e talvez mais assustadora. É importante notar que, ao contrário do que muitos filmes relatam, nunca foi encontrado um diário onde Bathory confessava seus crimes. Essa é uma invenção da ficção, criada para dar um toque mais íntimo ao seu suposto mal. A realidade dos fatos depende dos testemunhos brutais colhidos na época. A investigação oficial começou quando os rumores de que meninas camponesas desapareciam em seu castelo chegaram aos ouvidos da nobreza. O rei encarregou o primo de Elizabeth, Georg Thurzo, de liderar o inquérito. Em 1610, Thurzo e seus homens invadiram o castelo e, segundo seus próprios relatos, encontraram uma cena de terror. Segundo Thurzo e seus homens, eles encontraram uma menina morta, outra morrendo e uma terceira muito ferida, além de outras aprisionadas nas masmorras. 4 dos servos mais próximos de Bathory foram presos e, sob intensa tortura, confessaram ter participado de atrocidades. Os testemunhos são difíceis de ler. Falam de meninas sendo espancadas com porretes, tendo agulhas enfiadas sobre as unhas, sendo cobertas com água no inverno e deixadas para congelar até a morte no pátio. Alguns relatos chegam a descrever canibalismo forçado e Bathory mordendo pedaços de carne dos ombros e do rosto de suas vítimas em ataques de fúria. No entanto, a narrativa de um monstro puramente sádico começa a apresentar algumas rachaduras quando analisamos os motivos por trás da sua queda. A investigação nos leva a um cenário complexo, onde os interesses eram muitos. Primeiro, o fato religioso. Bathory era uma influente líder protestante em um período em que a monarquia católica dos Habsburgos se esforçava para suprimir qualquer outro tipo de fé. Sua existência e poder eram por si só um ato de desafio. Segundo, o fator financeiro, que talvez seja o mais concreto entre todos. O rei Matias II devia uma fortuna ao espólio do marido de Bathory, um herói de guerra que ajudou a financiar o exército. A condenação dela por um crime capital seria a forma mais rápida de anular a sua dívida e absorver suas vastas propriedades. Além disso, quando adicionamos a essa equação o uso de tortura para extrair confissões de seus servos e o fato de que as lendas mais fantásticas sobre ela só foram escritas anos após sua morte, o quadro de uma conspiração política e financeira começa a tomar forma. Dessa maneira, a pergunta então muda. Ela era um monstro ou foi transformada em um? A verdade provavelmente se perdeu no tempo, mas seu legado é inegável. Esquecida por séculos, a história de Bathory foi redescoberta e se tornou um pilar do horror gótico. Ela é considerada uma das principais inspirações para o Drácula de Bram Stoker e ajudou a moldar o arquétipo da vampira aristocrata, sedutora e mortal, que vemos em obras de terror até hoje. Nesse ponto, a personagem e a lenda se tornam um reflexo quase perfeito uma da outra. Pense em Lady Dimitrescu, uma matriarca que governa seu castelo como se fosse uma deusa, com seu vinho de sangue para manter sua vitalidade e uma fachada de nobreza para esconder a predadora. Ela é quase um roteiro perfeito da lenda que se formou ao redor de Elizabeth Bathory. Afinal,
Culpado ou inocente dos crimes que lhe foram imputados, a história que ficou para a posteridade é de uma mulher com um poder incontestável dentro de seus muros, acusada de buscar juventude através de sangue e de usar uma fachada de aristocrata para ocultar uma tirania. Elas não são o pesadelo de um poder sem limites, são o pesadelo da ilusão de poder, a arrogância de acreditar ser intocável em seu próprio domínio, ignorando que, no fim, sempre há uma autoridade maior, seja uma entidade como Mãe Miranda ou um rei com o exército. O destino de ambas é igualmente semelhante, unidas pela humilhação e pela perda. A queda de Dimitrescu é precedida pela agonia de testemunhar a morte de cada uma de suas 3 filhas pelas mãos de Ethan Winters. Consumida pela fúria dessa perda, seu confronto final não é sobre uma batalha grandiosa, mas sobre um orgulho ferido e levado ao extremo. Seus últimos momentos são de puro ódio, usando seus últimos suspiros para amaldiçoar o nome de Ethan, provando que sua fúria permaneceu intacta até o fim. Já o destino de Bathory é um horror de outra natureza. Nobre demais para uma execução pública, ela foi condenada a um fim talvez ainda mais terrível, ser emparedada em seu próprio castelo, para que morresse lentamente e em completo isolamento. Dessa forma, a figura de Lady Dimitrescu se torna muito mais complexa do que aparenta. Ela não é apenas um monstro nascida da pura imaginação, mas um resultado de uma pesquisa nos capítulos mais sombrios da história humana. Seus traços mais aterrorizantes são ecos direto da lenda de Elizabeth Bathory, provando que a realidade, ou ao menos o medo que ela inspira, continua sendo a fonte mais rica do horror. Fica a constatação de que, para criar um pesadelo memorável, às vezes, basta ler um livro de história. Nossa investigação sobre as origens sombrias de Lady Dimitrescu termina aqui. Vimos nela um monstro, mas um que em seus momentos finais foi consumida pelo desejo de vingar suas filhas. Mas e quando o mal não tem nem mesmo esse traço distorcido de afeição? Você vai conseguir, papai! Você está sempre estudando tanto! Você tem razão. Eu vou me esforçar. E se para o próximo personagem em nossa lista, a própria família fosse apenas uma ferramenta descartável na busca pela evolução científica? Eduardo, irmãozinho. No próximo episódio de Por Trás do Monstro, nossa curiosidade nos levará de volta a 15 de novembro de 2003, onde o progresso científico encontra uma mente perturbada e sem escrúpulos. E vamos analisar um alquimista que nos deu um dos momentos mais traumatizantes da história dos animes. E a pergunta que realmente assusta é: e se o monstro de carne e osso que o inspirou for ainda pior? E se no mundo real, a crueldade não for apenas um ato isolado de desespero, mas sim um projeto sistemático que usou milhões de vidas como matéria-prima? Para conhecer a história desse cientista, nós te esperamos no próximo episódio de Por Trás do Monstro.